Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Futebol de Café. Pelo amor de Deus. Vai. Tá, voltando. 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Futebol de Carpete, um podcast sobre futebol para pessoas que não entendem ou não acompanham futebol. E vamos perguntar para os nossos integrantes como eles estão. Lucas, como tu tá hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou levando, né, todo dia 7-1. Inclusive, eu gostaria até de informar que se o jogo Brasil-Alemanha ainda estivesse rolando, estaria 159.539 para a Alemanha contra 23.045 do Brasil. E Dunga burro, é isso aí. Esse site ainda existe? A última vez que eu acessei ele tava offline. Ainda existe, eu tirei essa informação dele agora. E tempo de jogo, 1.440 dias. Beleza. Abel, então, como tu tá hoje, Abel? Cara, eu tô otimamente. Eu estou sempre ótimo. E isso é uma maravilha. Seja ótimo. Matheus. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, hoje eu tô bem, né? Mais um dia de gravação, podcast aí. O podcast do pessoal, do povo, do pessoal que não entende nada de futebol. E é isso aí, bora. Eu também estou bem. Peço que vocês continuem nos acompanhando, porque esse é uma ideia didática de como apresentar o futebol para pessoas que não entendem futebol, mas que estão na internet o tempo todo, né? Porque tu vai lá falar no Facebook ou em outra rede social e vê o meme e não entende o que está acontecendo ali. Então a gente tá aqui se disponibilizando a apresentar a ideia de como é o futebol, apresentando memes, que é o que importa, né? Inclusão, né? Eu acho que inclusão é uma palavra que resume bem, assim. Como o Luke sempre fala, um abraço por surdos aí, né? Exatamente. Muito importante. Você não está ouvindo o programa, mas são importantes na sua vida. E também é legal ressaltar que é um programa que tem nada de futebol apresentado por acho que esse é o nosso diferencial. Peraí. Eu acho que entrou um avião na casa do... sei lá. Ai, meu Deus. Ok. Continua, vamos fingir que nada aconteceu. Vamos fingir que nada aconteceu. Eu acho que nós tivemos algum problema técnico aqui agora. Vamos ficar e vamos seguir o baile, né? Vamos discutir tópicos sobre a última Copa. A Copa de 2014, que foi realizada no Brasil, né? E a gente, como gaúcho, a gente sabe falar muito bem sobre um tema chamado... um tópico chamado a invasão dos argentinos no Brasil, né? Uma coisa que chamou muita atenção, né? A quantidade de argentinos tava rodando por aí, Brasil fora, né? Se quiser morrer ali fora, um pouquinho. Se quiser vomitar também. Perdão. Enfim, cara. Eu fui sabendo essa invasão dos argentinos. E eu tava pilhado de achar uma gente pela rua e dar alguma coisa, mas não foi possível, não achei nenhum. Qual é o teu tipo de Argentina? Né? Imagina. Tá, mas e se chegasse um argentino bem... Eu tive na FanFest, né? Em vários jogos, porque houveram jogos em Porto Alegre, né? E... cara, tinha muita gente, os caras eram, tipo... era muita gente, e os caras eram muito chatos, na moral. Eu até gosto da seleção argentina, mas os caras eram muito chatos. Alguém foi alguma FanFest? Eu acabei de falar que fui numa FanFest. Não, alguém tirando... Eu fui na FanFest na Holanda. Eu fui na... Eu não lembro onde é que foi, mas eram vários holandeses, eles estavam tocando umas músicas típicas lá, tinha bastante chopp, foi uma festa bem bonita. Na Cidade Baixa. Isso mesmo, Cidade Baixa. Isso, na Cidade Baixa. Eu tive no jogo Brasil e Holanda, na FanFest.
Não lembro muita coisa do jogo, só sei que o Brasil perdeu. Mas é que isso foi muito depois, né? A Brasil e Holanda foi depois do 7-1, né? No caso. Sim, foi depois. Mas a Holanda jogou aqui antes, né? No caso. Aqui em Porto Alegre, no caso. Isso mesmo. E teve uma invasão holandesa, né? Uma coisa que chamou atenção porque tinha essa festinha ali na cidade de baixo que tinha cerveja, coisa assim. Que é o tipo de coisa que o cara gosta da Europa, né? Mas vamos falar também sobre a cachirola, né? O instrumento. E aí peço para que o Abel fale ligeiramente. Peço especificamente para que o Abel fale de forma sucinta sobre a ideia dele sobre a cachirola. Não sei se lembra, Abel. Eu lembro dela, nossa. Foi muito. Na verdade, eu achei. Explicando rapidamente que, caso alguém não conheça ela, como é que ela funciona, ela é. Aquela. Imagina que compra um sexo shop, sabe? Você tira a parte de dentro, depois do uso pra lavar e tal, pode borrachado. Eu achei a caçarola muito interessante, caso alguém queira usar pra outros fins. A ideia da cachirola é encaixar na mão de forma perfeita, né? Isso, né? Sim, ela vem já com uma. Como se fosse um pedaço ali, pro cara encaixar tipo um aneleiro, não ficar muito bem. Sim. Dá pra usar muito bem. E tu já chegou a experimentar ou ficou só na vontade? Não, eu fiquei só na vontade, mas. Mas com a ideia na cabeça, né? Olhou pra cachirola e pensou nisso. Eu olhei pra ela, olhou pra mim e eu pensei, nossa, é assim. Vocês conhecem o Fuleco, o mascote da Copa de 2014 no Brasil? Vocês conhecem? Tem a memória da identidade visual dele? Eu lembro. Eu lembro. Ele era um tatu Nossa, azul, amarelo. É um tatu bola. Tatu bola, exatamente. Isso. Vocês lembram da questão de ter tido protestos aqui, principalmente no lugar que a gente tá falando aqui, Porto Alegre, essa questão. Lembra que tinha no mercado público ali na frente do mercado público? Sim, cara, eles estouraram. Um tatu bola inflável estouraram nos protestos não vai ter Copa, os protestos de 2013. Exatamente, eu lembro muito bem disso. Eu lembro que deu maior polêmica aí, porque o pessoal não gostava dele, cara. Eu não sei porquê, eu achava ele tão legal, tão bonitinho. Cara, eu achei ele muito bosta. Por ser alguma coisa legal, sabe? O que, por Como exemplo? Sei lá, um dragão, um urso com armadura, um Velociraptor montado num tubarão. Coisa assim, Mas sabe? que, no caso da Bel, tem que ter algum sentido em relação ao. Tem que ter, como é que eu posso dizer? Tem que lembrar o país de alguma forma, né? Tem que ter essa coisa assim. Então, Tatu Bola era um animal a extinção no Brasil e os caras acharam de alguma forma necessário usar um mascote assim, né? Cara, eles Como podiam botar lá na Rússia agora é um husky siberiano, né? Cara, eles podiam botar Porque a Sibéria é na Rússia, né? da Pomarola, o Tigo dos Sucrilhos, tipo, qualquer coisa assim, sabe? Zé Carioca. O Zé Carioca, caralho, Zé! Podia ser o baianinho das Casas Bahia. O Baianinho. Não, Eu acho Quer pagar quanto? esse do Tio Elvis. O Tio Elvis. O Bocão da Royal. O Tio Elvis ou o MC Olho de Gato. Ah, tu Elvis, esse é muito bom, eu acho. Desculpa, tu Elvis? Quem é esse? Macaco do Latino. Pra quem não conhece, o Latino na verdade tinha um macaco, porque infelizmente ele faleceu. Macacos de estimação do Elvis. Inclusive o ano passado, acho que foi ano passado ou no início desse ano, não lembro, que o macaco se perdeu. E o Latino fez um vídeo muito emocionante, chorando pela sumiço do macaco, pedindo que quem encontrasse o macaco trouxesse ele de volta e tal. E na verdade o Latino morava do lado de uma floresta e tal, e o macaco fugiu pra lá por alguns dias. E daí... Sim, a floresta da Tijuca, se não me engano. Isso, alguma coisa assim. Inclusive no vídeo, o Latino meio que ostenta onde ele mora, sem querer
Mas voltando Que ele é vizinho do como é que é o nome? Do Eike Batista e do Luciano Huck, uma coisa assim, né? alguma coisa assim. E voltando ali ao principal, há pouco tempo o Travis faleceu. O Instagram dele está aí em memória, para quem quiser lá dar uma olhada. E no final desse vídeo eu gostaria de fazer um pedido aqui, um minuto de silêncio pela morte do Travis. Mas isso pro final. Ok, acho justo, Eu justíssimo. quero dizer que eu bati muito uma casa porque alguém isso aí. Mas eu acho que, falando da Copa do Brasil, né? Quer dizer, da Copa do Mundo no Brasil, é muito importante a gente discutir o que foi o tópico mais discutido de fato na Copa, que foi a joelhada do Neymar. Se ela foi positiva ou não para ele, né? Porque, na minha opinião, a Alemanha teria, de qualquer forma, goleado o Brasil, né? Falando de futebol especificamente, assim, em esquema tático e tudo mais. Então, o que vocês acham? Ficou aquela ideia, tipo assim, se a gente tivesse com o Neymar, teria sido diferente. Então foi, né, de forma positiva para ele. Ou então, a minha ideia, né, seria, o Neymar estando ali, não teria feito diferença nenhuma, né? Porque foi uma sacola sinistra. O que vocês acham sobre isso? A joelhada, a lesão do Neymar, ela foi uma coisa que preservou a imagem dele ou não? Eu acho que o fato dele não estar presente no jogo abalou todo o time, tá ligado? Acho que se ele estivesse lá, acho que todo mundo seria muito mais motivado e o resultado poderia ser totalmente diferente. Tu acha que o Neymar tem esse Não espírito? concorda? Tu acha que o Neymar tem esse espírito motivacional sobre o time todo? Eu acho. Porque a princípio ele era o melhor jogador do time, né? Sim. Até hoje, nessa Copa atual também é. Então, e logicamente, quando o melhor tá ali no campo, todo mundo tá motivado. E eu acho que a falta dele ali foi o que mais pesou, assim. Tipo, o Neymar não tá aí, puta merda. Fudeu. Então tu acha que é importante na questão defensiva o Brasil ter sido uma merda defensivamente? Tem muito de culpa do Neymar, atacante, é isso? Eu acho que é no geral, tá ligado? É no time todo. Acho que ele abalou o psicológico de todo mundo a falta dele. E tem outro problema também, que nesse dia, como ele não foi, ele não levou o refri, né? Pois é, exatamente. Mas Daí o então, pessoal ficou assim. o que vocês acham sobre o Davi Luiz chorando depois do 7-1, né? Como zagueiro, e o que ele falou sobre trazer alegria pro povo dele, né? Brasil! Eu vi a hora que tu falou, eu não soube quem é, mas quando tu falou do choro, eu lembro que tinha um cara chorando e tal. Exatamente, é aquele cara. Eu lembrei. Meio Black Power, um cara branco, com cabelo meio Black Power, chorando. Pois é, tipo, ele não deixou de trazer alegria, né? Porque dá vontade de rir quando a gente lembra, mesmo sem eu saber quem era o cara. Eu acho Acho Sim, que ele ficou na memória. Sim. E ele é lembrado até hoje, né? Tipo, eu não lembro do nome da maioria dos jogadores, mas lembro dele, me marcou bem. E ele traz graça pro povo, tem muitos memes que a gente lembra até hoje. sim. Entrou pra história. Ele trouxe alegria pro povo dele de certa forma, né? Através dos memes, né, que fosse, né? Sim, ele ficou eternizado, cara. Eu lembro que no jogo, alguns jogos antes do 7-1, ele tava sendo ovacionado, porque ele, na teoria, tava jogando muito bem. Eu não vi os jogos, mas o pessoal disse que ele tava jogando muito bem, que o Davi Luiz era o Brasil na Copa, e depois do 7-1, aquela cara dele. Eu acho que ele retratou muito bem todo o cenário de toda a população brasileira, né, no dia. E ele trouxe, como o Jimmy muito bem falou, ele trouxe muito mais alegria pro pessoal, pra eternidade. Através né? dos memes, né? Exatamente, e acho que ele ficou eternizado dessa forma. Ele virou a cara do 7-1. Ele virou a cara do Brasil. Lembrou até tempo. Uma pergunta curta pra vocês.
o que vocês lembram de estarem fazendo durante o jogo Brasil-Alemanha no 7-1? Matheus. Cara, eu tava com o telescópio na rua fazendo astrofotografias. E eu lembro de escutar, o meu avô, ele tava vendo o jogo, e eu lembro de escutar várias vezes o Galvão falar gol. E quando eu tava tipo 5 ou 4, eu fui lá dentro ver. Vô, o que tá acontecendo? Ah, não, o Brasil tá sendo goleado. E aí eu voltei pro meu telescópio. E eu, como mais importante, espectador, né, já que eu já sinto tá- muita saudade. Abel, o que tu tava fazendo durante o 7-1? Durante o 7-1. Cara, eu tenho. Não, na verdade, eu não tava nem. Não aconteceu no dia, mas eu acho que provavelmente eu tava. Que eu gostaria de informar ali que o Optimus Prime entrou na transmissão. Participação rápida, mas ele entrou. Participação Ou- especial do Optimus Prime, né? Ou o Abel foi atacado pelo Megatron também. Nunca saberemos. Ou pelo Megatron, ou por aquele. Como é que eles chamam? Decepticon mais menorzinho, aquele que tava lá atacando no avião, né? O Bumblebee? Não o Bumblebee. Aquele que era uma torradeira antes. Ah, não Bom. sei. Mas eu queria falar sobre um tópico muito importante, que é, assim, Eu só gostaria de falar ali o que eu tava fazendo durante o 7x1, que coincidentemente nesse dia eu pude assistir o jogo, era estagiário, conseguia sair cedo do trabalho e tava comendo chocolate, o que foi uma coincidência. E eu comprei esse chocolate no armazém ali perto e Sim. foi meio caro, foi 6 pila, que foi o saldo, né, da partida. Foi muita coincidência. 7 menos 1, 6. pois é, Brasil! que eu tava assistindo o jogo, né? Brasil-Alemanha, em casa, e quando começou a sair o terceiro gol, o quarto gol e o quinto gol, eu, como já falei pra vocês, estava pensando, tipo, de uma forma assim, tô sonhando, né? Porque vou deixar bem claro aqui nesse momento que eu sou torcedor da Argentina, né? Eu tava, obviamente, secando o Brasil, né? Muito loucamente, secando o Brasil ali. E eu fiquei incrédulo, né? De certa forma, vendo aquilo acontecer e fiquei... Isso não é realidade, né? O Brasil não ia nunca na vida tomar 7-1 dentro de casa, numa Copa do Mundo, né? Mas, para falar sobre como o 7-1 afetou a população do Brasil como um todo, eu vou lembrar de um fato conhecido, talvez, não por muitos, mas um fato conhecido, de que na Copa de 2006, talvez vocês não lembrem, mas ou foi noticiado isso não na internet, mas na época na mídia convencional, que é a mídia da televisão, de que a seleção brasileira estava se preparando para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, numa cidade da Suíça chamada Vegas, né? E naquele mesmo momento, a população que estava lá estava incrédula do fato de que os torcedores do Brasil que estavam lá como turistas estavam tocando o terror literalmente dentro da cidade, fazendo algazarras e principalmente, eu acho que o fato mais interessante foi que os torcedores do Brasil conseguiram chegar a um ponto de saquear o próprio carregamento de equipamentos para a seleção do Brasil. Tipo assim, meias, camisetas e coisas vindas da Nike, né, no caso. Eu acho que era o Brasil sendo o melhor do Brasil, né, nessa época. O melhor do Brasil, exatamente. Como o Brasil funciona. Tipo assim, a gente vai para um país estrangeiro e a gente rouba os caras de lá, né? Uhum. A gente rouba um dos outros de forma assim. Esse é o Brasil ideal, né? É assim que o brasileiro funciona, né? Isso, justo. E atualmente, na Copa atual, eu ouvi falar de um caso de um brasileiro na Rússia que foi assaltado por um russo. E eu acho isso... como é que eu posso dizer?
Inaceitável um torcedor brasileiro num país estrangeiro ser assaltado por um torcedor de outra nação. Assim, o brasileiro tem que sempre ser o cara que vai para outro país e assaltar o cara de outro país. O que vocês acham sobre o fato de um torcedor brasileiro ser assaltado em outro país? Isso é inaceitável. É totalmente inaceitável, né? É totalmente inaceitável, né? Cara, pra onde a gente vai parar? Onde que o povo brasileiro vai parar, cara, depois dessa? Como que o Brasil perdeu essa essência? Fora Temer. Fora Temer, cara. Isso aí, no tempo no tempo da Dilma, isso... Governo Dilma, vocês viam isso brasileiro. acontecer? No tempo da Dilma, no tempo do Lula, no tempo do PT, era o brasileiro que ia entre o país e assaltava os caras. Agora o brasileiro tá indo pro país sem moral nenhuma e tá sendo assaltado, tá sendo deixado pra trás em golpes. Lembrando que o melhor do Brasil é o brasileiro, e o brasileiro tem a torcida por se portar de forma digna pro Hexa, que é ainda igual nesse relato que contou de 2010, o brasileiro ideal, né? Se o Hexa fosse realidade, o brasileiro tinha que ir pra Rússia e assaltar os russos lá. Exatamente. Tinha que estar roubando os caras lá. Como a gente muito bem sabe, a Rússia, o pessoal da Rússia é muito louco, mas eu tenho certeza que o pessoal da Rússia é louco porque eles se inspiram nos paranaenses, cara. A Rússia brasileira não é a Rússia E o brasileira, Paraná, na verdade. E o Paraná faz parte de qual país? Do Brasil. Do Brasil. Então o brasileiro, ele tem que, independente do país que ele for, ele tem que ir lá e ele ser o bandido. Ele tem Vocês que ficaram honrar, cara. sabendo da notícia do carro que atropelou Sim, algumas... que atropelou na Praça Vermelha, taxista. O taxista dormiu e atropelou umas 8, 12 pessoas na calçada. Se o brasileiro tivesse sendo brasileiro, isso não teria acontecido, porque o brasileiro teria assaltado e roubado o táxi antes. Muito Então, antes. Teria evitado prevenido esse acidente. Exatamente o que eu tô falando. O brasileiro estaria lá pra prevenir esse acidente. prevenir acidente e ainda estaria contribuindo para a grande festa brasileira e rumo ao Hexa. Sim, como... Exatamente. O legítimo X9 traíra. E estaria lá cometendo crime e dedurando alguém que não tem nada a ver com o crime. Pra responder judicialmente sobre isso, né? Esse é o brasileiro, verdade. E no governo Temer a gente tem a torcida brasileira Nutella, e todo mundo esquece que no governo Dilma tinha a torcida brasileira raiz, e o povo ia pro estádio e ainda vaiar a Dilma, enquanto Que agora vaiava, horrores na que abertura da Copa. roubava, que vaiava, que roubava, que dedurava, exatamente. E eu lá, abertura da Copa, vaiaram ela horrores, enquanto na abertura da Copa da Rússia o Putin foi ovacionado. Aplaudido. Isso é muito errado. E o povo acha legal o Putin montado em cima do urso, mas esquece que a gente tinha Dilma que ficava montada em cima de bicicleta, que era muito mais roots. O povo esquece dessas coisas. A Dilma que escapava... roteiro. A Dilma... Esquece que as estradas aqui no Brasil são muito piores do que os lagos e florestas russas. Então o povo não sabe, me fugiu a palavra agora, não sabe... me fugiu a palavra. Ok. Vai daí, ô Dmitry. Eu acho que o Hexa não vem enquanto brasileiro. Se o brasileiro não voltasse o que era, o Hexa não vem. Se eu vir nos próximos dias uma notícia que um brasileiro roubou alguém na Rússia, aí eu vou acreditar firmemente no Hexa, né? Apesar de eu não concordar, porque eu não gosto da seleção brasileira, especificamente não, né? Minha opinião pessoal. Mas, enquanto o brasileiro não for brasileiro, não roubar alguém, não enganar alguém, não falar alguma merda na internet, eu não vou acreditar no Hexa. E vou indignado para as considerações finais de cada um. Vou começar pelo Luke. Bom, eu só queria fazer uma pergunta ali, na verdade, mais um comentário. O Abel falou sobre a Chirola, eu acabei lembrando da Copa da África que tinha vuvuzela. Não quero nem saber o que a Abel faria com uma vuvuzela. Mas era isso, então. Eu gostaria de
de agradecer a todo mundo que ouviu e não ouviu, né? Como eu venho afirmando. Gostaria de lembrar também que o nome do podcast é Futebol de Carpete, não de Corpete. E é isso aí. E vamos aguardar então os próximos episódios. Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Como o pessoal fala. E Pois é. beijo pra todo mundo. Abel, considerações finais. Abel tá offline, então, Matheus, Eu achei- considerações finais. Eu gostaria de concordar com as considerações finais do Abel. Abel foi pegar a vuvuzela dele, eu acho. Eu acho que o Abel falou muito bem agora no final, nas considerações finais. Imagina o que ele vai fazer com uma vuvuzela. Valeu, Abel. Obrigadão. Fica no ar aí. Nada, Vai lá, tá Matheus. bom. Abel. Fala. Considerações finais, Abel. Considerações finais. Cara, vuvuzela, eu quero testar ainda. Mesmo o projeto Caçarola, Castanhola, Bola, esqueci o nome. Cachirola. Castanhola, exatamente. Quero testar a vuvuzela ainda, soprar, fazer gritar, gemer. E muito obrigado. Foi uma excelente noite. E até mais, pessoal. Tinder. Tinder é o Tinder lá, né? Tá lá, o Abelzinho. Ó, achar e dar, né? Matheus, considerações finais. Só queria agradecer ao pessoal que ouviu, concordar com o Luke, muito bem dito, né? Nosso programa é feito de inclusão, então um abraço forte para todo mundo abraço que aos ouviu. surdos, né? Todo mundo que ouviu, todo mundo que não pôde ouvir, mas gostaria de estar ouvindo, queria mandar um abraço. E é isso aí, até a próxima. Obrigadão. O Matheus, só pra considerar aqui, final, é o cara que posta fotos muito fodas sobre a nossa galáxia e galáxias vizinhas, né? Outras galáxias também, né? Galáxia. Me sigam no Instagram, por favor. Me sigam no Instagram, lá eu divulgo bastante meu trabalho. Match Killis, né? Isso aí. Match Killis. É match MAT, não é de match igual Tinder. Só. Match sem E, exatamente. Mate. Deixo aqui também as minhas considerações finais. Peço que vocês continuem nos acompanhando. Agradeço a quem escutou esse áudio até o fim. E digo só isso. Eu acho que o Brasil não vai ganhar enquanto o brasileiro não voltar a ser o cara que rouba, o cara que engana. E fora dele. Brasil Roots. Brasil Roots, Brasil Raiz, é esse Brasil que eu acredito. Um Brasil que o cara que engana, é o cara que dá golpe, e é o cara que rouba. E é isso aí. O cara que cai e se finge de quebrado só pra não ter que assumir responsabilidade. Só pra não ter que tomar uma sacola depois, exatamente. O Neymar é um símbolo do Brasil. É o Perfeito. cara que finge que se machucou pra não ter que tomar uma sacola depois. Gostaria de avisar já os meus chefes, se eles estiverem ouvindo, que amanhã eu vou meter um atestado. Obrigado. Boa noite. Sem esquecer agora, como o Luke muito bem solicitou antes, 1 minuto de silêncio pro Elvis. 1 minuto de silêncio pelo Elvis.